Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, Pastor Júnior aqui quem vos fala. Que bom estarmos juntos aqui para conversarmos um pouco da palavra de Deus. Meus amigos, nós trouxemos aqui uma mensagem que eu vou deixar o link aqui para você conferir, tá? Uma mensagem muito conhecida, famosa, uma mensagem de seminário, uma aula trazida pelo pastor Amadeu Loureiro, o médico, um homem de um profundo conhecimento bíblico, teológico, revelacional, conhecedor de mistérios da quinta medida, da quinta dimensão. Queridos, o nosso objetivo nesse vídeo aqui é mostrar, irmãos, o quanto nós fomos enganados pela mensagem que é trazida e como nos enganamos com certas pessoas que se dizem homem de Deus, que conhecem a Bíblia. Na verdade, a gente entende que nem Bíblia eles leem. Nem Bíblia eles leem. Porque o que está escrito ele não consegue enxergar. Nós entendemos que nem Bíblia eles leem. E eles conseguem fazer, né, utilizar muito bem, com maestria, o método alegórico de interpretação, que na verdade é conhecido na seita como a revelação, como o mistério, como aquilo que é o profético, qual o sentido profético da palavra, da frase, do texto. É muito conhecido isso, né? Nosso objetivo é analisar conteúdo, tá? Fazer uma análise doutrinária e bíblica da mensagem que está sendo pregada. O link eu vou deixar, né? No final, na descrição do vídeo, para que você possa fazer, evidentemente, a comparação. Vamos lá, sem mais delongas, eu queria dizer para vocês que a mensagem é muito conhecida. É a mensagem que ele fala sobre a cura dos 3 cegos, tá? Evidentemente que nesse vídeo específico, ele faz uma introdução falando sobre... E ele o viram e estava com vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Para dizer que Jesus, o nome de Jesus é a palavra de Deus lá na eternidade, e que a palavra de Jesus é salpicada de sangue, sangue é tipo do Espírito Santo, é a revelação, então a palavra tem que ser revelada. E ele ainda diz assim no vídeo, isso é fato, certo? A palavra tem que ser revelada como se o Espírito Santo fosse o sangue. Jesus derramou o Espírito Santo na cruz e o Espírito foi derramado em Pentecostes. Em que momento o Espírito Santo então foi derramado? Né? Nós não acreditamos que o sangue de Jesus seja o Espírito Santo, mas acreditamos e cremos no sangue de Jesus, que foi o preço pago para que pudéssemos ter vida eterna. Bendito, portanto, seja o sangue de Jesus. Por ele nós temos acesso, né? Com ousadia nós temos acesso à presença de Deus pelo sangue. Não cremos no sangue como um amuleto da sorte, que você tem que estar o tempo todinho jogando sangue sobre você, tá? Vamos lá, deixar essa parte de sangue de Jesus para outra oportunidade, vamos falar sobre o texto. Então ele vai falar que estava no Manaim, e aí um doutor, uma pessoa muito culta. Olha, veja só, quando ele está falando isso, ele está querendo colocar a pessoa lá em cima, mas para depois dar rasteira. Uma pessoa muito culta, teóloga, que gostava de fazer perguntas, estaria naquele seminário e que o Amadeu Loureiro tinha que tomar, né, determinados cuidados em relação a isso. E aí o pastor deu aula, no final foi se encontrar com esse homem culto. E o homem disse, não concordo com aquilo que você disse. E ele disse assim, ó, sim, qual foi a heresia? Como se já admitisse que tivesse heresia, né? E é isso mesmo, tá? Heresia é o ensino equivocado, errôneo, antibíblico, que a instituição faz. Isso é da praxe, é só qualquer teólogo vai pegar o conteúdo e vai analisar na Bíblia e vai dizer o ensino da igreja que chama Maranata, pelo menos nas suas doutrinas básicas, são um ensino heréticos. Tá? Então vamos lá. Fica até o final que você vai se surpreender que eu vou dizer. Bom, então ele disse que esse homem culto perguntou para ele, disse que não concordou, e aí ele disse assim, como ele não fez nenhuma pergunta, ele Amadeu, perguntou ao médico.
Meu médico não, o outro doutor que era culto, que era teólogo. Olha, eu queria fazer uma pergunta a você. Jesus curou 3 cegos de 3 formas diferentes. Por quê? Ele curou dizendo: o que queres? Eu quero ver. Então veja. O outro, Jesus, orou por ele na aldeia. Tá vendo o quê? Eu vejo o homem como árvore. Aí Jesus tira ele da aldeia, ora com ele de novo. O que é que você tá vendo? Eu vejo o homem como árvore. E depois Jesus cospe no chão, faz lodo, passa sobre os olhos do homem, e aquele homem manda ele ir no tanque de Siloé, ele se lava e volta curado. Aí pergunta: por que Jesus curou de 3 formas diferentes? O homem disse: não sei. Você acha que tem algum significado? E o homem disse: acho que tem, é possível. Mas você sabe? Não. Aí ele deu aquele sorrisozinho, de canto de boca, querendo mostrar que ele sabia, mas o doutor, que era culto, teólogo, não sabia. É uma prática comum da Igreja Cristã Maranata menosprezar qualquer pessoa que faça teologia. Qualquer pessoa que faça teologia. Embora, nos vídeos que fala sobre ciência e fé, eles pegam e citam o currículo do Luiz Eugênio, né? Que tem teologia. Olha só, como se tivesse um aqui que tem teologia, né? Mas, eles demonizam, né, a teologia, dizendo: a teologia da terra procede da terra e não transcende. Não sei o que ele quer dizer com isso. A teologia, irmãos, é estudo de Deus. Estuda bibliologia, estuda cristologia, estuda pneumatologia, ramartiologia, tantas coisas, né? Às vezes não é ignorância não, irmãos. É para que você não entenda a verdade e não consiga abrir os seus olhos, tá? Isso aí é uma forma de dominar. Quando um líder, ele não quer que os seus fiéis, os seus prosélitos estudem, ele quer fazer o quê? Escravizar a pessoa. Porque não quer que as pessoas tenham pleno conhecimento. Tá? Bom, vamos lá. Então, ele começa a explicar. E eu queria separar esse vídeo aqui em 3 momentos, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou tratar hoje sobre o cego de Betsaida, tá? Vou explanar primeiro como foi que o pastor falou e depois explicar à luz da Bíblia o que seria, tá? Vocês vão ver, tá? O que eu vou falar comparando com aquilo que Amadeu falou. Vamos lá. A cura do cego de Betsaida. O que foi que o pastor Amadeu falou? O pastor Amadeu falou que Jesus impôs as mãos sobre o cego, perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: vejo o homem como árvore. Se ele não está vendo nitidamente, aí Jesus tira ele da aldeia, impõe as mãos fora da aldeia e depois, tá? Pergunta: você está vendo? Agora eu vejo tudo nitidamente. E aí ele explica: o que é isso, irmãos? Isso aqui é ato e processo da salvação. Jesus primeiro tem um contato com o homem é salvo, e depois ele começa a ter dons espirituais, ele começa a colocar as doutrinas ali, né? Dons espirituais, etc. Aí depois há uma operação do corpo de Jesus, a igreja no corpo, que dá assistência, que cuida daquele homem, e o homem passa a ver tudo nitidamente. Primeiro vamos verificar, eu trouxe aqui para você acompanhar aí na sua residência a versão da Bíblia que nós estamos utilizando aqui para ficar bem entendido, tá? Nós estamos aqui utilizando a versão NVI, que é a nova versão transformadora. Desculpa, nova versão internacional, tá? Poderíamos usar outra versão, mas todas vão estar dentro do mesmo contexto, tá? Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz e depois vamos explicar o que seria o contexto disso aí. A cura do cego de Betsaida. Vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram
um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Por enquanto, isso aqui ocorre onde? Dentro de Betsaida, da aldeia ou do povoado de Betsaida, tá? Deixar destacado aqui. Bom, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. A primeira coisa que eu pergunto a você: cadê a oração de imposição de mãos aqui na aldeia ou no povoado de Betsaida? O pastor disse, está aqui no link abaixo. Você pode verificar no link, tá? Abrir a mensagem para ver. E ele tocou no cego, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então ele não orou com imposição de mão lá dentro. Ele tirou. Certo? Depois de cuspir nos olhos do homem. Então aqui ele cuspiu nos olhos do homem. E impôs as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, ela parece como árvores andando. Então, aqui ele acertou. Certo? Ele acertou. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os olhos foram abertos. E sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Sobre o segundo episódio, ele também acertou, né? Agora veja. E Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, não entre na aldeia. Que no entendimento da mensagem significa, ó, não volte para o mundo, né? Vamos lá, queridos. Qual o significado, então? Como é que a gente pode entender esse texto, já que não tem nada a ver com ato e processo aqui? Eu tenho dito a você que o bom é estudarmos a palavra de Deus no literal, usando o método histórico-gramatical para entendermos o que a Bíblia diz ali. É isso que nós temos feito. E se a Bíblia já fala algo ali, já disser algo para mim ali, é aquilo que eu preciso colocar e trazer como aplicação para a minha vida. Aplicação para a minha vida. Vamos lá, queridos. Vamos subir lá no início, queridos, ó. Além da letra, revelação, alegorismo, mistérios e entendimento profético. Vamos lá. Primeiro versículo. Tá? O que é que eu estou tentando trazer para você? O contexto para poder entender. Você vai entender bem quando você analisa texto dentro do contexto. Vamos lá. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão. E eles o fizeram. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Preste atenção. Nós temos um episódio onde uma multidão está 3 dias com Jesus. Ele tem compaixão daquele povo e quer servi-los de alimento para que o povo não pereça de fome quando voltar para suas casas. E aí ele pede: o que é que vocês têm? 7 pães. Jesus pega, multiplica o pão e serve a multidão. O povo comeu até se fartar
E depois sobraram ali 7 cestos cheios de pedaços de pão. Sobraram ali. Eles pegam 7 pães e sobram 7 cestos cheios de pedaços de pão. E aí cerca de 4.000 homens estavam presentes ali. Homens, tá? Não conta ali mulher, não conta menino, conta homens. E aí Jesus se despediu, entrou no barco com o discípulo e foi para a região de Dalmanuta. Vamos lá, olha só. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Preste atenção. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Eles não entenderam, né? O que os escribas e fariseus dizem? Senhor, faz um sinal miraculoso. Queria testar Jesus, para ver se Jesus era realmente filho de Deus. Era sempre assim. Os escribas e fariseus, saduceus, queriam pegar Jesus numa oportunidade, num sábado, para poder ir de encontro a Cristo. E aí, Jesus chega e diz: não vou ter nenhum milagre para vocês. E pega e sai do meio deles. Aí, Cristo disse para os discípulos: cuidado com o fermento deles, viu? O ensino deles. Cuidado com ensinos heréticos dos fariseus. Cuidado com aquilo que sai da boca deles. Cuidado com aquilo que eles fazem. Cuidado. Irmãos, abrindo parênteses aqui, muito cuidado com o ensino das seitas, que serve mais para, preste atenção, o ensino das seitas serve para destruir famílias, para aprisionar pessoas, para deixar pessoas doentes emocionalmente, para escravizar crianças, intermediários, adolescentes, jovens, pastores. Você que está me vendo, você é um escravo. Você está na seita. Você vai de manhã, de tarde, de noite, dá dízimo, né? Se você faltar, o que vai fazer? Paulada na sua cabeça, não é isso? Cuidado com escribas. Cuidado com esses ensinos. E os escribas são o quê? Raça de víboras. Sepulcro caiados. Demonstram uma aparência de santidade, mas por dentro. Esses são os escribas. Pessoas que demonstram a santidade, sabe? Mas por dentro, meus queridos. Vamos lá. Vamos para o ensino, né? Bom, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco, e advertiu que estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Eles não entenderam foi nada, né? Percebendo a discussão, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Seus corações ainda estão endurecidos. Jesus estava falando o quê, irmãos? Vocês acabaram de passar por um episódio onde tinha 4.000 homens e só tinham 7 pães. E eu, Jesus Cristo, multipliquei e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços de pão. E vocês estão preocupados se tem pão, se não tem pão? Eu estou aqui. Jesus estava dando essa lição. Aquele que opera, aquele que age, está aqui. Olha aí. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Você não entendeu, não, que acabou de passar com vocês? Seus corações estão endurecidos de não entender aquilo que se passou. Aí Jesus diz assim, vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram?
Vocês não estão lembrados do que aconteceu com vocês nesse instante? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei. Vocês não estão lembrados, não? Quando eu partei os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam. Interessante. 12. Quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles falaram 7. E ele lhe disse, e vocês ainda não entenderam, não? Não entenderam que quando vocês estiverem comigo, eu vou suprir de vocês todas as vossas necessidades? Não é aquilo que você tem, mas com quem você está. Não é aquilo que você possui, mas com quem você está. Quem está no controle, quem é a cabeça, quem está sobre a tua vida. Jesus passou por 2 episódios, sabe? Por isso que ele disse, olha, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Eu estou falando com vocês, vocês estão vendo. Vocês não se lembram daquilo que eu fiz. Era a lição de Jesus para a vida deles. E ele disse, vocês ainda não entenderam. Eles não entenderam, meus irmãos. Então Jesus, ele falou isso aí, eles não entenderam. Jesus, muitas vezes, para dar lição, ele contava uma parábola ou passava por uma determinada situação para poder ensinar os discípulos. Até então, os discípulos não entenderam. No primeiro milagre, não entenderam. No segundo milagre de multiplicação, eles não entenderam. Certo? Agora vamos ver. Agora vamos entrar no texto para poder entender. Vamos entrar no texto para poder entender. A cura do cego de Betsaida. Aí vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Não foi dentro. Jesus não levou dentro. Levou fora. Irmãos, Betsaida. Tem um texto na palavra que diz assim, ai de ti, Corazim, Betsaida. Certo? Ai de ti. Deixa eu olhar aqui. Onde é que está esse texto? Ai de ti. Só para deixar como referência aqui para você. Mateus capítulo 11, verso 21. Ai de ti, Corazim, e de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Então ele está dizendo que muitos milagres e maravilhas foram feitos em Corazim e Betsaida, mas as pessoas não criam. Não criam. Quem é que não estava entendendo? Os discípulos. Aí eles foram para Betsaida, para um local onde as pessoas não criam. Aí Jesus pega o homem e tira de lá. Para mostrar que, assim, irmãos, uma lição ali direta, né? Você precisa sair do ambiente de credulidade e ir embora. Entendamos, irmãos, que Jesus opera onde quiser. E o texto que falar de ti, Corazim e de Betsaida mostra que Jesus operou lá muitas vezes. Mas nesse momento ele não queria operar. Jesus faz o que quer, irmãos. Será que a gente pode limitar? Por que Deus operou? Ele fez com o primeiro cego assim? Porque Deus quer, meu irmão. Ele é soberano para fazer aquilo que ele quer. Cristo não é uma máquina de Xerox. Para onde chegar, veja. Ele opera individualmente, na medida da necessidade. Os milagres de Cristo mostram ainda uma questão pedagógica que ele queria mostrar para a pessoa que estava ali. E a pedagogia aqui estava servindo, inclusive, para os discípulos. Tirou a pessoa ali, de Betsaida. Certo? Aí ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado e depois cuspiu no homem direto. Né? No homem. Impôs as mãos e perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Irmãos, veja só. Quando Jesus orou, acaso a oração de Jesus tem limitação de poder, irmãos? Tem ou não tem? Jesus, num só ato ali, não podia curar aquele homem?
Podia, não fez porque não quis, irmãos. Porque ele é soberano. Entendeu? É como se a primeira oração falhou. Não, irmãos. Jesus orou daquela forma para justamente dar uma lição para nós e para os discípulos. Diretamente para eles e secundariamente para nós. Então ele pega, cospe no homem. Irmãos, você sabe o que é cuspir? Aí você vai estudar a cultura judaica e a importância da teologia, de você estudar a cultura judaica. E você vai ver que duas coisas. Primeiro, o cuspe, para algumas civilizações daquela época, tinha um efeito farmacêutico. E o cuspe também tinha sentido o quê? De desonra. De desonra. Veja. E aí, qual se aplica ali, irmãos? Não sei. Mas Jesus cuspiu nos olhos daquele homem e impôs as mãos sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Talvez fosse estranho, né? No mínimo estranho cuspir no homem. É? Mas veja, será que seria a palavra que sai da boca de Jesus? Lá no outro cego eu vou explicar sobre isso, tá? Vou explicar sobre isso. Aí o que ele faz? Ele vai, cospe, impõe as mãos e pergunta, você está vendo alguma coisa? Aí ele disse, levantou os olhos e disse, vejo pessoas e elas parecem como árvores que estão andando. Jesus fez exatamente o homem ver aquilo ali, irmãos. Exatamente aquele. Porque se Jesus curasse os olhos do homem, o homem ia ver as pessoas naturalmente. Mas Jesus, da forma que ele operou e viu o homem como se fosse árvores andando. Meus irmãos, entendam que Jesus Cristo, ele tem tanto poder que na primeira vez que ele fez a operação na vida do homem e o homem conseguiu ver pessoas como se fossem árvores e árvores andando. Isso é um milagre extraordinário que Cristo operou. Isso é coisa extraordinária que Cristo fez, tudo isso para dar um ensino. Vamos lá. Vejam como parece árvore. Ele estava entendendo, irmãos? Aquele homem que Jesus estava orando com ele estava entendendo o que estava vendo? Não, porque ele estava vendo o homem como árvores. E, meu irmão, no contexto do capítulo inteiro que nós estamos tratando aqui, tá? Quem é que não estava entendendo? Os discípulos. Não estavam entendendo, só eu. Primeira vez. Segunda vez, multiplicando pão e peixe. Vocês estão preocupados se tem pão, se tem pão, se não tem pão, vocês não estão entendendo. Aí Jesus passa por uma situação prática, fática, para mais uma vez, para consolidar esse entendimento na vida deles. Ó, esse homem aqui, ó, eu orei por ele e ele não está vendo. Ele não está enxergando nitidamente. Mostrando assim, dando lição para os discípulos, que os discípulos têm visto o operar de Deus, de Cristo. Cristo está agindo, mas eles não estão entendendo nada ainda. Mas o que vão entender posteriormente. Certo? Aí veja, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Claramente. E Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Porque, irmãos, entrando no povoado, ele ia voltar para um ambiente de quê? De incredulidade, né? Que aquela cidade era um ambiente de incredulidade. Aí, veja, segue-se o texto dizendo, Jesus e os seus discípulos dirigiram para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, no caminho, e lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Olha só, Jesus está tratando de quê, irmãos? Da perspectiva de entendimento. Ele estava falando com os discípulos e os discípulos não estavam entendendo quem era Jesus, nem o que ele estava fazendo. No primeiro momento, estava na indicação do pão e do peixe, no segundo momento, e ele estava entendendo. Depois estava discutindo, nossa, tem um pão aqui. E o discípulo não estava entendendo. Ele pega, cura um cego de uma forma extraordinária, tira o cego da aldeia e não impõe as mãos lá na aldeia, como é dito aqui nessa mensagem. Tá?
Isso aí é tipo de pessoa que não lê nem a Bíblia, porque tá escrito, e a pessoa prega outra coisa. Enfim, vamos lá. Tira o homem da aldeia, ora com ele de novo. Não, desculpa. Tira o homem da aldeia, cospe nele, ora, depois faz o quê? Ora mais uma vez, e ele viu tudo nitidamente. Na primeira vez, o homem não conseguiu perceber. Já da segunda vez, eles perceberam tudo nitidamente. O que mostra o quê, queridos? Que os discípulos não estavam vendo, mas ia chegar um tempo que eles iam ver tudo nitidamente. Aí Jesus pega, né? Vai para outros povoados, na região da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou: quem diz do homem que eu sou? Jesus começa a querer saber o que é que eles acham de Jesus. Se Jesus ia ser reconhecido como essa árvore andando, ou se ia ser visto como o Cristo, filho de Deus vivo. Se eles estavam entendendo que Jesus era o filho de Deus ou não. Qual é a perspectiva das pessoas a respeito de Jesus? Vamos lá. E eles responderam: olha, alguns dizem que são João Batista. O que é João Batista, irmãos? Árvore. Então, árvore. Entendendo nitidamente as pessoas. Outro diz que é Elias. Árvore. E outro disse um dos profetas. Árvore. Não estou dizendo que árvore é tipo desses homens, não. Estou só dizendo que o entendimento está totalmente equivocado de quem era Jesus. João Batista, profeta, exaltado, né? Por Cristo. Não tem nenhum homem nascido de mulher igual a ele. Elias, profeta do Velho Testamento, extraordinário, né? E ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Olha, Jesus estava querendo justamente fazer com que eles entendessem perfeitamente quem era Jesus. Que não tivesse dúvida a respeito do Jesus que eles serviam. Vamos lá, segue-se o texto. E vocês? Vocês dizem que eu sou. Respondeu Pedro: tu és o Cristo. Em outras versões vão dizer: o Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu para que não falassem a ninguém a seu respeito. Ninguém a respeito de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então começaram a ensinar o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e que 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Tá? E aí segue-se o texto. Os irmãos entenderam? Pois é. Graças a Deus, já? Graças a Deus. Então, voltando aqui, queridos, vejam só que nós queremos falar com você. Quando você usa esse método de interpretação legal, você diz o que quiser. Ainda digo mais. Se o pastor pregasse do jeito que eu preguei no texto completo, ele ia dizer que 12 era tipo da doutrina, porque 12 é o número dos apóstolos e é da doutrina dos apóstolos. Primeiro episódio, o Senhor estava mostrando a igreja apostólica. Depois foram 7 sextos que sobraram. Ia dizer que fala da obra perfeita de Deus. 7. Porque ele fez tudo em 6 dias. No 7º dia ele descansou. A obra perfeita fala do quê? Da igreja da última hora. Da última hora. Os discípulos não entenderam. Entendeu? Então, queridos, vejam. Custa a gente ler a palavra e buscar o texto dentro do contexto? Não. Por que não faz? Porque eles querem aplicar a tal da revelação, irmãos, tal do método alegórico, mal do profético, as pessoas entenderem. Porque Jesus operou de 3 formas diferentes, meu irmão. Porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele não age na vida de cada um, tirando o xerox. Da mesma forma que eu agi com você, vou agir com você, vou agir com você, vou agir com você. Não, Jesus ele trata individualmente. Ele tratar pessoas individualmente, dando lições diferentes a cada uma das pessoas. E muitas vezes as pessoas que estavam ao redor precisavam aprender. Entendeu, meus queridos? Vamos encerrando esse vídeo aqui, já estamos com 34 minutos. Depois eu volto aqui para fazer
o episódio 2 e 3 dessa mesma mensagem, que é falar sobre o cego Bartimeu e o cego que Jesus cuspiu e fez lodo. Essa daqui, irmão, você vai se impressionar. Jesus cuspindo, fazendo lodo e mandando ele se lavar. Meu Deus do céu. Meus queridos, estamos encerrando. Deus abençoe você. Você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Toda por inteiro. E não se deixe enganar por doutrinas heréticas, por revelações falaciosas. Estude teologia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.